Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ailton do Amaral. Nós vamos falar nessa aula dos movimentos coloniais e emancipacionistas, os principais movimentos da colônia. Os movimentos emancipacionistas da colônia foram aqueles diversos movimentos sociais, econômicos e políticos acontecidos no Brasil. Isso aí tudo, gente, devido ao forte desejo de independência de Portugal. Diversas foram as revoltas. No entanto, nós vamos mostrar aqui, nessa aula, somente as revoltas principais. Bom, antes da gente falar nas revoltas, vamos falar um pouco da motivação. O que motivou essas revoltas? Por que realmente houveram tantos movimentos assim na época da colônia? Bom, Portugal oprimia muito o Brasil. Ele cobrava aí elevados impostos. Haviam leis completamente injustas criadas pela coroa portuguesa, que tinham que ser seguidas pelos brasileiros. Existia a falta de autonomia política e jurídica, pois todas as ordens e leis vinham de Portugal. Punições violentas contra os colonos brasileiros que não seguiam as determinações de Portugal. O pacto colonial. O Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal, além de ser impedido de desenvolver indústrias. Privilégios que os portugueses tinham na colônia em relação aos brasileiros. É complicado, né, gente? Nascer aqui, o cara vem de lá e tem mais privilégio do que a gente, né? E também houve uma forte influência dos ideais iluministas e dos movimentos separatistas ocorridos em outros países. Por exemplo, a independência dos Estados Unidos, que ocorreu em 1776, e também a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789. Então vamos falar um pouco aqui de alguns movimentos separatistas. O primeiro que nós vamos falar é a Conjuração Mineira. Esse movimento, ele também ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Ele ocorreu em 1789, na cidade de Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto, em Minas Gerais. Esse movimento, ele criou um lema: liberdade ainda que tardia, ou esse símbolo que está na bandeira de Minas Gerais, um triângulo vermelho, escrito Libertas que será também, ou seja, liberdade ainda que tardia. Como estopim desse movimento, os conjurados decidiram iniciar no dia que a colônia ia fazer a cobrança dos impostos atrasados. Essa cobrança de impostos atrasados tinha o nome de derrama, uma criação aí do nosso Marquês de Pombal. E por que a revolta ia ser feita durante exatamente esse dia da derrama? Iria se aproveitar da insatisfação do povo. Esse movimento teve causas. Quais são as causas desse movimento? Houve uma queda na mineração de ouro a partir de 1760 devido ao esgotamento das jazidas, que se tornava cada vez pior, causando aí pobreza das pessoas que moravam nessas regiões aí auríferas. O sistema de cobrança de impostos que cobrava a quinta parte de tudo que era produzido na colônia, provocando grande insatisfação. Os colonos inclusive chamavam de o quinto dos infernos. Em situações em que o ouro entregue não pesava 100 arrobas, era decretada a derrama. A cobrança através da força. A derrama era uma cobrança feita através de torturas, de prisões e de espancamento. Portugal fechou todas as fábricas na colônia. Tudo que era consumível aqui no Brasil era importado de Portugal, o que aumentava muito o preço das mercadorias. A influência do iluminismo, ideias de emancipação trazidas pelos estudantes brasileiros que estudavam na Europa. E, claro, o exemplo da independência dos Estados Unidos. Então, a Inconfidência Mineira tinha como objetivos principais obter a total separação de Portugal, promover a libertação dos escravos. Devido à inspiração obtida na independência dos Estados Unidos da América, a Inconfidência Mineira objetivava o quê? Criar uma república aqui no Brasil. É claro, também promover a construção de indústrias e construção de universidades, que aqui não tinha nenhum. Quais foram aí os principais articuladores desse movimento? Bom, nós temos aqui o principal deles, o mais conhecido, que é o Tiradentes,
Joaquim José da Silva Xavier, alferes, minerador e tropeiro. Ele foi considerado então o líder do movimento. Nós tínhamos um poeta, que era o Cláudio Manuel da Costa, tínhamos um advogado, que era o Inácio José de Alvarenga Peixoto, tínhamos o Tomás Antônio Gonzaga, que era poeta, tinha o Francisco de Paula Freire de Andrade, que era um coronel, tinha um padre, que era o Carlos Correia, tinha um outro padre também, que era o Oliveira Rolim, tinha o Francisco Antônio de Oliveira Lopes, outro coronel. Então era um movimento que tinha pessoas que tinham pelo menos um grande conhecimento, né? Eram pessoas que tinham, digamos assim, uma grau de instrução bastante elevado. É claro, esse movimento teve fim com a delação, gente, tá, ao governador por parte de um dos conjurados. Esse conjurado chamava-se Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis devia muito à coroa, então ele resolveu fazer essa delação em troca então do perdão pelas dívidas. E Portugal nessa época era governado pela rainha Maria I, apelidada de Maria a Louca, porque ela era completamente pinel, ela tinha acesso de loucura, fazendo com que anos mais tarde ela fosse substituída na regência pelo seu filho Dom João, mas isso é um outro assunto para uma outra aula. Os conjurados então foram julgados e condenados. Somente um deles, que era o Tiradentes, foi enforcado em 21 de abril de 1792. Tiradentes então foi esquartejado e os pedaços do corpo espalhados pela estrada que ligava Vila Rica ao Rio de Janeiro. E os restantes foram simplesmente degredados para a África. Uma outra revolta bastante importante, bastante conhecida, é a chamada Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. A Conjuração Baiana aconteceu em 1798, tinha também caráter separatista, né, igualzinho em Confidência Mineira. A sua principal causa foi a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro. Desde então, Salvador já não tinha maior prioridade para a coroa portuguesa, né? Já não existiam investimentos em segurança, aumentando em muito a criminalidade, com um constante roubo de propriedades e bens lá em Salvador. Surgiu nessa época um revolucionário chamado Cipriano Barata, que organizou a população principalmente nas classes mais baixas, incluindo escravos e camponeses, difundindo e distribuindo panfletos, né, para divulgar aí seus ideais de independência. A partir de então, uniram-se à revolta mulatos, escravos, negros livres, uniram-se comerciantes, artesãos, religiosos, soldados, setores populares, né, e especialmente muitos alfaiates, daí então o nome da revolta. Podemos destacar nesse movimento aí diversos alfaiates, como, por exemplo, João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, Francisco Muniz. A chefia militar estava no comando do tenente Aguilar Pantoja e os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas Amorim Torres. Nessa época, o rei de Portugal era Dom Fernando, que, sabendo do movimento, acabou infiltrando espiões do movimento, o que contribuiu para que o movimento fosse sufocado. A maioria dos revoltosos foi presa e torturada. Os revoltosos Manuel Faustino e João de Deus Nascimento foram enforcados, por serem aí os mais humildes, né? Enquanto que Francisco Muniz e Cipriano Barata, que era o líder do movimento, foram absolvidos, né? Eles eram mais abastados, então eles foram absolvidos. A importância dessa revolta se dá em virtude de se iniciarem discussões a respeito do abolicionismo, né, gente? Aí foi a partir dessa revolta que se começaram a conversar, né? As pessoas começaram a discutir a escravidão, o abolicionismo. Uma outra revolução bastante interessante, um outro movimento muito interessante, foi a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana se deu em 1817, é lógico, em Pernambuco, devido à insatisfação com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, com o aumento de impostos no sentido de sustentar a corte no Brasil. Gente, a corte veio para cá com uma mão na frente e outra atrás. É claro, eles tinham que tirar dinheiro de algum lugar para sustentar aí os gastos nababescos da corte. E isso, é claro, caiu em cima do povo, sob forma de impostos, como sempre.
Houve também, com a vinda da família real para o Brasil, mais regalias dadas aos portugueses ainda, principalmente comerciantes e integrantes de cargos públicos. O momento não poderia ser mais propício, pois havia uma flutuação dos preços do açúcar e do algodão. No mercado europeu, essas flutuações causaram muitos prejuízos aos exportadores e dificuldades, é claro, do pagamento de impostos. Você está tendo prejuízo, você vai pagar imposto como? Nessa época, os ideais iluministas eram muito fortes na Europa e estavam contagiando a colônia. Esse movimento teve origem nos proprietários de terras e brancos livres. Foi bastante organizado, né? Ele contou aí com o apoio dos Estados Unidos, que tinham aí o seu primeiro consulado em Salvador. E claro, contou com a ajuda de alguns ex-oficiais de Napoleão também, acabando então por derrotar tropas portuguesas na região. E foi formado, com essa derrota das tropas portuguesas, foi formado até um governo provisório, ficou ali um tempão governando. A primeira atitude desse governo foi difundir o seu sucesso. Se essa revolução deu certo, começaram a difundir seu sucesso para as outras regiões do Brasil. Opa! Aí, o negócio começou a incomodar mais ainda o governo. Esse movimento foi liderado por Francisco José Martins, com outros líderes, tais como Frei Caneca, Padre João Ribeiro, Padre Miguelinho, Padre Roma, Vigário Tenório e até o próprio irmão do José Bonifácio, que nós vamos ver mais adiante, que é o Antônio Carlos de Andrade Silva. Assim que soube da revolta, o que o Dom João fez? Organizou suas tropas no Rio de Janeiro e na Bahia, inclusive com auxílio da Marinha, que realizou um cerco a Recife, enquanto o exército retomava as regiões do interior. O movimento foi então sufocado e seus líderes foram presos e executados. Ok, gente? Esses aí foram apenas alguns dos movimentos aí emancipacionistas na época da colônia. Mais adiante nós vamos ver outros, mas já não é mais na época da colônia. Ok, gente? Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho do período joanino, a vinda aqui da família real para o Brasil. Um grande abraço para vocês e tchau!